Filhas de Deus, capítulo 8. Digno é o trabalhador do seu salário. Senhor, como te servirei melhor e glorificarei teu nome na terra? Como conduzirei minha vida para fazer do teu nome um louvor na terra, levando outros a te amar, servir e honrar? Permite que eu deseja e escolha apenas a tua vontade. Que as palavras e o exemplo do meu Redentor sejam a luz e a força do meu coração. Enquanto eu confiar nele e o seguir, não me deixará perecer. Ele será minha coroa de júbilo. Deus definiu a questão do salário. Se as mulheres fazem o trabalho que não é o mais agradável a muitos dos que atuam na palavra e na doutrina, e seu trabalho testifica de que estão realizando uma obra que tem sido manifestamente negligenciada, não deve tal atividade ser considerada como sendo tão rica em resultados como a obra dos pastores ordenados? Não deve isso determinar o pagamento dos obreiros? Essa questão não é para ser estabelecida pelos homens. O Senhor a determinou. Temos de cumprir o dever para com as mulheres que trabalham no Evangelho, cuja obra testifica serem necessárias para levar a verdade às famílias. Sua obra é justamente a que deve ser feita e cumpre ser estimulada. Em muitos aspectos, uma mulher pode comunicar às suas irmãs conhecimento que não é possível a um homem comunicar. A obra sofreria grande prejuízo sem essa atividade feita pelas mulheres. Repetidamente tem o Senhor me mostrado que as instrutoras são tão grandemente necessárias à obra a que Ele as designou como os homens. As mulheres também devem receber salário. Há esposas de ministros, irmãs Starr, Haskell, Wilson e Robinson, que têm sido obreiras dedicadas, sinceras, consagradas, dando estudos bíblicos e orando com as famílias, prestando auxílio mediante esforços pessoais com tanto êxito quanto o esposo. Essas mulheres dedicam todo o seu tempo e são informadas de que nada recebem porque seu esposo recebe salário. Digo-lhes que prossigam e todas essas decisões serão revistas. A palavra diz: digno é o trabalhador do seu salário. Quando qualquer decisão como essa é tomada, protestarei em nome do Senhor. Julgarei ser meu dever criar um fundo do meu dinheiro do dízimo para pagar essas mulheres que realizam uma obra tão essencial como a que os ministros estão fazendo. E esse dízimo reservarei para trabalho da mesma natureza daquele dos ministros, caçando e pescando almas. Sei que as mulheres fiéis devem receber salário considerado proporcional ao pagamento recebido pelos ministros. Elas carregam um fardo e não devem ser tratadas injustamente. Essas irmãs estão dando seu tempo para ensinar os recém-chegados à fé e contratam alguém para que trabalhe para elas, pagando a essas pessoas. Todas essas coisas devem ser ajustadas e postas em ordem e que se faça justiça a todas. Os revisores de provas no escritório recebem salário. Aqueles que fazem trabalho doméstico recebem seu salário. Isso tenho que pagar e outros têm que pagar. Mas as esposas dos ministros, que carregam uma tremenda responsabilidade, dedicando todo o seu tempo, nada recebem. Carta ao capitão Henry Norman. As mulheres devem receber pagamento condizente. Meu irmão em Cristo Jesus, sinto-me grata ao meu Pai Celestial, que respondeu às nossas orações no seu tempo e da sua maneira. Muitas vezes, em nossa experiência,
Temos sido levados a lugares muito estreitos, mas o Senhor responde às nossas petições e nos abençoa grandemente. Vez por vez, temos apresentado nosso caso perante o Senhor, lutando como Jacó antes de encontrar-se com seu irmão Esaú. Alguns meses atrás, senti o confiante impulso de pedir ajuda a nossos irmãos na América. O Senhor disse: continua orando, continua pedindo, tocarei corações e entrarão recursos da maneira como tenho indicado. Desde que recebi essa comunicação do Senhor, não tenho sentido desconfiança. Tenho despertado à noite com estas palavras nos meus lábios: o ouro e a prata são do Senhor, e Ele não nos falhará em nossa emergência. Como é maravilhoso o caminho do Senhor! É para a glória sua outorgar-nos as coisas de que mais necessitamos. Durante as horas da noite, tenho visto o braço da onipotência estendido para guiar-nos e conduzir-nos sempre para a frente, sempre para a frente. Avante, disse o Senhor, compreendo o caso todo e enviarei auxílio. Continuem orando, tenham fé em mim. É para a glória do meu nome que vocês pedem e receberão. Serei honrado diante daqueles que observam de modo crítico o seu fracasso financeiro. Eles verão a verdade triunfar gloriosamente, e tudo o que pedirem no meu nome, crendo, receberão. Tenho frequentemente sido instruída em casos de perplexidade quanto ao caminho do dever. Onde houver um sincero desejo de fazer a vontade de Deus, a parte de qualquer consideração egoísta, pessoal, o Senhor ouvirá e atenderá à oração. Se contarmos com as promessas que Deus tem dado em Sua palavra, podemos avançar confiantemente, a despeito de aparências desanimadoras. O Senhor nos suscitará auxiliadores na pessoa de homens a quem Ele moverá por seu Espírito, para que nos socorram em nossa necessidade. Todo o plano legítimo para o avanço da obra da salvação será um sucesso. Deveremos ver e reconhecer a atuação da providência especial de Deus. O Senhor nos autoriza a orar, declarando que ouvirá as preces daqueles que confiam, não em sua sabedoria finita, mas em seu infinito poder. Ele será honrado por aqueles que a Ele se achegam e o servem fielmente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor o tornou um mordomo de recursos. Sou grata a meu Pai Celestial por tê-lo impressionado a identificar seus interesses com a obra de avançamento do seu reino no mundo. A mais segura regra de ação é ater-nos à palavra de Deus. O cristão é convidado a levar seus fardos a Deus em oração e a ligar-se firmemente a Cristo pelas cordas de uma fé viva. Tenho um pedido a fazer-lhe, meu irmão em Cristo Jesus. Poderia destinar uma quantia para criar um fundo para a instrução de obreiros que deem estudos bíblicos para as famílias depois de encerradas as reuniões campais? Durante esse período, podemos também realizar reuniões para as crianças nas tardes de sábado e domingo. Temos seguido essa regra em nossas reuniões campais aqui. Não havia sequer um guardador do sábado entre os cidadãos de Newcastle, quando a tenda foi armada ali. Desde então, milhares têm tido a oportunidade de ouvir a verdade e sabemos que muitos deles a ouviram com alegria. Parecem estar famintos pela verdade. Durante a reunião campal em Newcastle, foram marcadas reuniões para as crianças. Designaram-se os melhores professores e, durante a semana,
De 100 a 120 crianças vieram cada dia às reuniões. Elas receberam preciosas lições sobre o amor de Cristo e sua disposição de salvar a todos os que viessem a Ele. Entre 300 e 400 crianças vieram para as reuniões realizadas nas tardes de sábado e domingo. As crianças se comportavam bem e, quando voltavam para casa, contavam a seus pais sobre as lições que haviam aprendido. Alguns desses pais têm recebido a verdade. Continuam em Newcastle reuniões na tenda, desde que se encerraram as reuniões campais, e 35 se converteram e foram batizados. Muitos mais estão interessados. Maravilhosas conversões têm sido testemunhadas entre homens que não haviam assistido a uma única reunião religiosa por anos, antes de virem à tenda. Fumantes e consumidores de bebidas alcoólicas viram-se no espelho do Evangelho como transgressores da lei e, com arrependimento, receberam a Cristo como Salvador pessoal. Os ministros estão atônitos, pois não mais veem fumantes fumando, nem bebedores de cerveja bebendo, e sim transformados e convertidos. Isso para eles parece milagre. Foi alugada uma casa para os ministros e suas esposas, e para aqueles a quem estão ensinando a dar estudos bíblicos de casa em casa. As pessoas são convidadas a levar amigos e vizinhos a essas reuniões, e lhes é dada a oportunidade de fazer perguntas sobre as lições apresentadas. Essas são ocasiões de profundo interesse. Tenho grande confiança nesse método de trabalho. Os obreiros envolvidos na caça e pesca de almas, de homens e mulheres, trabalham arduamente da manhã à noite. Com frequência, seus compromissos não se encerram antes das 10 da noite. O trabalho agora começou em Wallsend, subúrbio, a 16 quilômetros de Newcastle, e em Maitland, uma cidade a 32 quilômetros de Newcastle. Esse é um grande campo e empregaremos obreiros que darão seu tempo integral à obra. O pastor Haskell e sua esposa estão agora trabalhando em Newcastle. Eles possuem tato e habilidade e ensinam a verdade tanto em público quanto de casa em casa. Haverá ali outros ministros, além do pastor Haskell e dos obreiros bíblicos. São necessários não menos do que 12 obreiros neste lugar, pois é um grande campo. No passado, separei recursos para manter esse tipo de trabalho, mas eles estão exauridos, pois nesse campo os chamados têm sido contínuos. A obra missionária vem sendo realizada em muitas cidades. As esposas dos ministros unem-se a eles nesta obra e realizam aquilo que seus esposos possivelmente não fariam. A fim de realizar a obra, essas irmãs precisam contratar alguém para que faça suas tarefas domésticas. Exige-se o melhor talento para fazer esse tipo de trabalho missionário, e as mulheres que o fazem devem receber uma quantia condizente por seu labor. Mas, devido à escassez de recursos, nossas irmãs têm recebido muito pouco como pagamento e, mesmo assim, têm prosseguido fielmente no trabalho sem que nenhuma provisão definida esteja sendo feita em seu favor. Obreiros menos qualificados que estão recebendo instrução por preceito e exemplo recebem 1 libra por semana, com o que pagam sua hospedagem. Até agora, porém, as esposas de ministros não têm recebido nenhum pagamento. Desejo criar um fundo para pagamento dessas devotadas senhoras, que são os mais úteis obreiros em dar instruções bíblicas. Sou também levada a dizer que nos cumpre educar mais obreiras para fazerem esse trabalho. Vou direto ao ponto. Consentirá o irmão em tornar-me sua administradora, confiando-me certa quantia,
para ser investida na educação e no sustento de obreiros, e também para ajudar a erigir as modestas casas de reunião que precisamos construir? Tenho investido recursos em cada casa de adoração, com exceção de uma que foi construída por nosso povo na Austrália. Acho que tornei claro esse caso. Se desejar, enviarei um relatório semestral de como seu dinheiro está sendo aplicado. Estou decidida a fazer avançar a obra aqui e, para isso, tomei emprestadas 1.000 libras da África. Alguns meses atrás, o prazo do empréstimo venceu, mas foi estendido para 1 ano, a 4,5%. Também tomei dinheiro emprestado da América a 5% e 6%. Não estou sendo pressionada a pagar esse dinheiro, mas quando for exigido, ele deve ser pago. Aqueles que o emprestaram a mim sentiram que ele estaria mais seguro sob minha responsabilidade do que no banco, mas agora algumas dessas pessoas se encontram em circunstâncias de aperto. 1 ou 2 são viúvas e precisarão do seu dinheiro mais cedo ou mais tarde. Digo-lhe isso para que saiba por que lhe peço que me ajude a formar esse fundo para manter obreiros no campo. Quando os cônjuges trabalham juntos, ambos devem receber remuneração. Vez por vez, tenho repetido a instrução que o Senhor me deu acerca da abertura de novos campos para que nossas grandes cidades ouçam as verdades da terceira mensagem angélica. A página impressa não pode realizar sozinha a obra que o ministro faz pessoalmente. Ele pode explicar as Escrituras às pessoas, orando com elas e apelando a elas, e tornando eficazes as verdades da Bíblia. Não apenas 1 ou 2 homens são chamados a realizar esse trabalho, mas muitos homens e mulheres que têm habilidade para pregar e ensinar a palavra. Enviemos homens e mulheres para trabalhar com fé e consagração para dar esta última mensagem de misericórdia ao mundo. Quando for possível que o ministro e sua esposa saiam juntos, a esposa pode muitas vezes trabalhar ao lado do esposo, realizando um nobre trabalho. Ela pode visitar os lares das pessoas e auxiliar as mulheres nessas famílias de um modo que seu esposo não pode. O pastor Haskell e esposa têm unido seus labores na Associação da Califórnia. As condições ali exigem a colaboração de ambos. Que ninguém questione o direito que a irmã Haskell tem de receber remuneração por seu trabalho. O Dr. Kress e sua esposa também devem se unir no esforço missionário. Ninguém questionaria o direito da irmã Kress de receber salário. Trabalhando assim, o irmão e a irmã Kress podem realizar mais do que se atuassem separadamente. É feita injustiça ao não se pagar às mulheres. Os ministros recebem pagamento por seu trabalho e isso está bem. E se o Senhor dá à esposa, bem como ao marido, o fardo do labor, e se ela dedica seu tempo e forças para visitar família após família, abrindo-lhes as Escrituras, embora as mãos da ordenação não lhe tenham sido impostas, ela está realizando uma obra alinhada ao ministério. Deveriam os seus esforços ser contados como nada e o salário do seu esposo não ser mais do que o do servo de Deus, cuja esposa não se dedica à obra, mas permanece em casa para cuidar da família? Enquanto me encontrava na América, recebi luz sobre esse assunto. Fui instruída no sentido de que há questões que necessitam de consideração. Tem sido feita injustiça a mulheres que trabalham tão devotadamente quanto seu esposo e que são reconhecidas por Deus como necessárias à obra do ministério, assim como o esposo. O método de pagar obreiros homens e não a esposa
é um plano que não seguem a ordem do Senhor. Faz-se assim injustiça. É cometido um erro. O Senhor não concorda com esse plano. Esse arranjo, se levado avante em nossa associação, é capaz de desanimar nossas irmãs de se prepararem para a obra na qual deveriam engajar-se. Comete-se um erro quando o fardo do trabalho é deixado inteiramente sobre os ministros. Esse plano certamente foi arranjado sem o apoio de Deus. Algumas mulheres, agora, estão ensinando moças a trabalharem com êxito na visitação e ministração de estudos bíblicos. As mulheres que trabalham na causa de Deus devem receber salário proporcional ao tempo que dedicam à obra. Deus é um Deus de justiça, e se os ministros recebem salário por seu trabalho, sua esposa, que se dedica de modo igualmente interessado ao trabalho como obreira de Deus, deve receber em adição ao salário que o marido recebe, mesmo que não peça isso. Quando o dedicado pastor e sua esposa se empenham no trabalho, devem receber salário proporcional ao salário de 2 obreiros distintos, a fim de que tenham recursos para usar como julgarem conveniente na causa de Deus. O Senhor colocou o seu espírito sobre ambos. Se o marido morrer e deixar a esposa, ela está capacitada a continuar a obra na causa de Deus e receber salário pelo trabalho que realiza. Não ache alguém que as mulheres não devem receber salário justo. Escolhamos senhoras que desempenhem sua parte diligentemente. O Senhor utilizará mulheres inteligentes na obra de ensinar, e ninguém pense que essas senhoras que compreendem a palavra e que têm aptidão para ensinar não devam receber remuneração. Elas devem ser pagas tão certamente como seu marido. Grande obra têm as mulheres a efetuar na causa da verdade presente. Pelo exercício do tato feminino e um sábio emprego de seu conhecimento da verdade bíblica, elas podem remover dificuldades que nossos irmãos não podem abordar. Necessitamos de obreiras que trabalhem em ligação com seus maridos e devemos animar as que desejam ocupar-se neste ramo de esforço missionário. Devida compensação para o trabalho de mulheres. Se uma mulher for apontada por Deus para fazer certo trabalho, seu trabalho deve ser calculado de acordo com o valor. Alguns podem pensar que seja correto permitir que as pessoas devotem seu tempo e trabalho à obra sem remuneração. Deus, porém, não apoia tais soluções. Ao se exigir sacrifício por causa de falta de recursos, não se deve fazer recair o fardo exclusivamente sobre umas poucas pessoas. Todos devem unir-se nesse sacrifício. O sacrifício não se deve limitar a mulheres fiéis. Grande é a obra a ser feita no mundo, e todo talento deve ser empregado em harmonia com os retos princípios. Se uma mulher for designada pelo Senhor para fazer determinada obra, seu trabalho deve ser estimado segundo o seu valor. Todo o que trabalha deve receber o que lhe é devido. Pagar salário a mulheres que fazem a obra evangelística. Fui solicitada a visitar Melbourne antes que fosse necessário remover a tenda, mas, por conta do forte calor, não ousaram tornar o pedido urgente demais. O pastor Robinson achou que meu testemunho devia ser dado e que era grandemente necessário. Ele e a esposa ficaram para assumir a responsabilidade do trabalho, dando estudos bíblicos, dirigindo a missão e preparando vários rapazes e moças como obreiros. O trabalho tem repousado pesadamente sobre eles. A irmã Robinson contratou uma menina para fazer as tarefas domésticas e está realizando um trabalho tão pesado em todos os sentidos quanto o do ministro. As mulheres obreiras
não têm recebido pagamento, mas isso mudará no devido tempo. A causa está entravada por carência de recursos. Salário pago com dízimo a ser determinado pela situação. As mulheres, da mesma maneira que os homens, são necessárias na obra que precisa ser feita. As que se entregam ao serviço do Senhor, que trabalham pela salvação de outros, fazendo o trabalho de casa em casa, o que é tão fatigante como estar perante uma congregação e mesmo mais fatigante, devem receber pagamento por seus esforços. Se um homem é digno do seu salário, a mulher também é. Deus confiou talentos a seus servos e espera que vejam, entendam, que podem ser cometidos erros, mas não se cometa erro ao negligenciar corrigir o erro de dar aos ministros menos do que devem receber. Quando virem pessoas que foram colocadas em posição de confiança, passando necessidade, permitam que Deus mova seu coração para consertar as coisas. O dízimo deve ir para aqueles que laboram na palavra e na doutrina, sejam homens ou mulheres. Ver apêndice D.